Pessoal, pode me chamar de louco, pode falar Rodrigo Volta, o nome do canal para Geek Louco, que faz mais sentido. Pode, vai, joga pedra que eu aceito. Galera, estamos de volta para mais um vídeo daquele jeito, contando historinhas do que acontece aqui no canal e das minhas escolhas. Mas eu tenho que testar, afinal de contas, esse é um canal de review, de análise, e eu tenho que comprar os negócios, quando eu tenho grana, obviamente, para testar, para saber se é aquilo e para trazer para vocês qual que é o feedback. Todavia, o meu feedback são as minhas opiniões sobre os produtos que eu pego. Vocês já viram aí no título, a gente vai falar que eu vendi o meu iPad Pro com chip M1 2021. O segundo, porque eu já tinha vendido o primeiro de 128, falei, 128 é pouco, vou vender para editar os vídeos, tem que ser 256 pelo menos. Eu queria o de 512, vendi o de 128, peguei o de 256, tem vídeo aí no canal já, vou deixar aí em cima linkado para quem não assistiu. E insisti, e falei, bom, eu acho que eu tinha que ter ele, mas eu tinha que ter o teclado, é por isso que eu não me adaptei direito. Comprei o teclado de 5ª geração, aliás, obrigado a Seron Store, vou deixar o link aí na descrição, @ tá aparecendo na tela aí também. Obrigado, Cássio, que está proporcionando todos esses aparelhos. Aliás, diga-se de passagem, cara, o melhor preço do Brasil para produto Apple. Procura aí na descrição, tá? O link tá aí do direct do Cássio do Instagram e apareceu na tela aí também, Seron Store. Enfim, eu tinha pego o de 256 com o Cássio, peguei o teclado de 5ª geração com o Cássio também, peguei a Apple Pencil 2 e falei, agora eu vou ficar o bichão, agora vai funcionar. Vocês lembram da ideia, para quem é inscrito no canal, aliás, se você não é inscrito, se inscreva agora, deixa um like também, faz esse favor. A ideia era substituir, mas eu já tinha uma ideia que para mim não dava. Cheguei a falar até uns vídeos, falei, pô, acho que não dá. Mas depois que eu peguei o teclado, a caneta, falei, agora o ecossistema tá completo, dá de boa para substituir o meu MacBook Pro ou o Air. Não dá. Mais ou menos a mesma ideia que eu tinha prevaleceu, com alguns agravantes. Primeiro, o preço. Para você comprar um iPad Pro com chip M1, 256 pelo menos para editar vídeo, você gasta uma grana. Seron Store, o melhor preço. O teclado, o Magic Keyboard 2, se você quiser, apesar que o 2 não, o de 5ª geração é muito bonito o branco, muito legal, apesar que o de 4ª geração também funciona, fica a dica, já falei. Apple Pencil 2, ecossistema lindo, completão, falei, agora dá. Por que não dá, Geek? Por que você vendeu então? Vendi por os seguintes motivos. O principal deles, eu diria que foi faltar coisas para eu fazer uma live. Quando eu quero fazer live para vocês, eu não consigo ligar meu software da Canon, ligar na R6 para fazer transmissão ao vivo. Não dá para fazer isso. A navegação, mesmo com o Safari ou com o Chrome, que é o meu navegador padrão que eu gosto, onde estão todas as minhas coisas salvas, os atalhos, estou acostumado. Mesmo assim, no iPad você tem que ir lá e forçar. Toda vez que eu entrava, ir lá e colocar, solicitar site para computador, porque ele fica no modo tablet. É um iPhone não. O Apple iPad Pro, como o iPad Air, é um iPhone grande. Você entendeu? Ele está preparado para funcionar com touch e essas coisas. Não estou falando que o iPad não é bom. Sensacional. Sobrou dele só essa proteção aqui, ó, tá? Cara, sensacional. A tela de mini LED, que diga-se de passagem, é só do modelo de 12.9 polegadas, é um espetáculo. Editar no LumaFusion, cara, é outro nível. O nível de brilho dessa tela, a acuidade de cor, é muito bom. O tablet em si é top. Se você está pensando em comprar o melhor tablet da sua vida, iPad Pro de 12.9 ou de 11, dependendo do que você vai fazer, é um espetáculo. Usar a caneta também para quem vai desenvolver, desenhar, editar fotos. Cara, sensacional. Não é esse o problema. Cara, se fosse para eu ficar com ele só para editar vídeos no LumaFusion, cara, é espetacular. Só que tem outras coisas que envolvem. Como eu falei, não dá para ligar minha câmera, não tem como ligar minha câmera para fazer transmissão de lives. A solicitação de site toda hora lá para você solicitar site no modo computador. Não tem a navegação exatamente, marcar texto e arrastar para marcar e copiar e colar não é a mesma coisa, não dá para fazer igual eu estava acostumado no computador, tá? No MacBook Air ou no Pro que eu tinha. A bateria é outra coisa, galera, eu tenho que falar para vocês, a tela é um espetáculo, trabalhar no iPad Pro é sensacional.
Tô falando mais uma vez porque tem a galera que fala, não tô falando mal do iPad. É um espetáculo. Só que a bateria comparada com o MacBook Air, por exemplo, ou o MacBook Pro, não tem comparação. O tempo de carga é muito longo com o carregador de 20 watts que vem ali. Na minha experiência de colocar para carregar, eu não medi, mas demorou um bom tanto para poder carregar. Essas são as partes do iPad em si. Mas eu comprei o teclado. E o teclado tem uma coisa muito ruim que eu recomendaria para quem, sei lá, quer uma experiência melhor, na minha opinião. Eu comprei o branco. O branco, ele tem o sensor de luminosidade e ele tem um teclado retroiluminado, ou seja, ele liga a luz para você usar ele no escuro. Só que a iluminação tem horas que ela tá meia luz e aí ele entende que você precisa de luz no teclado ainda. E o teclado é branco e a luz é azul, meio branca. Cara, é muito ruim de ver com o tablet e teclado, o kitzinho no seu colo. É ruim pra caramba pra ver. Se eu soubesse, tinha pegado o preto. Então a minha recomendação é, se for, eu pegaria o preto. O branco, pra mim, se tiver meia luz, você tem que ir lá, pegar, entrar, desativar o brilho automático ou puxar o brilho totalmente pro zero para desligar o brilho, porque você tem um pouco de luz. E a luz que reflete de cima, se você tem luz no teto, obviamente, geralmente a luz vem do teto, ela reflete no teclado branco e a iluminação do teclado, ou você tem que jogar no máximo e aí vai gastar mais bateria ainda, porque ele usa a bateria do tablet para iluminar, ou você tem que desligar para poder ter uma leitura, né? Ver o que tá legal ali para saber onde estão as teclas. Tem gente que não precisa nem olhar, mas algumas teclazinhas eu preciso. Esse foi um outro lado negativo. E junto, o kit junto, tablet com tela sensacional, com um brilho muito alto, que esse cara chega até 1600 nits de brilho de pico máximo, utilizando a bateria do tablet, o teclado. Ele traz a experiência de uso dele muito para baixo. Tá certo, você pode utilizar ele carregado, ele tem uma porta extra no teclado que você pode utilizar carregado direto. Mas o meu uso, geralmente, quando eu queria, é para isso que eu queria, é para ir pro sofá, ficar com ele lá no sofá, sem levar carregador, sem nada. E aí a bateria dele dura muito menos do que o MacBook Air, por exemplo, e que o MacBook Pro. Por essas e outras, várias outras, já falei algumas, mas tem mais coisas aqui que eu não vou me lembrar agora, me fizeram fazer o quê? Fui lá, agora lá no Cássio, falei, Cássio, tens aí um MacBook Air? Peguei um Air, não vou fazer unboxing aqui, mas tá lacradinho, ó. Serão Store, obrigado mais uma vez, Cássio. MacBook Air M1, peguei um M1 de 256. Por quê, senhoras e senhores? Porque eu já encomendei um Mac Mini com 16 GB e 1 TB que vai ficar lá atrás ligado naquele monitor lá. Ah, lembrei outra coisa. Vou falar de tablet de novo, lembrei. Experiência de uso com uma mão só do iPad Pro de 12.9 polegadas. Ele praticamente é o mesmo tamanho de tela do MacBook Air que eu acabei de mostrar a caixa para vocês. É uma tela gigante, então para quem quer trabalhar, dar uma visão ampla dos negócios, para editar foto, vídeo, espetacular. Mas para utilizar com uma mão só, no colinho ou segurar com uma mão só, é grande, é um tanto quanto pesado e segurar com uma mãozinha só assim, sem apoiar em lugar nenhum, ou mesmo apoiando, vai te incomodar durante um tempinho. Então, eu peguei o MacBook Air novamente, encomendei o Mac Mini, então a máquina de edição vai ser o Mini com 16 GB de RAM e 1 TB que vai ficar lá atrás, deve chegar dentro de uns 10 dias, eu espero. E peguei um iPad de 8ª geração, até porque eu não tinha pego para testar ainda. Eu peguei o Pro, eu peguei o Air de 4ª geração, mas o iPad de 8ª geração eu não tinha testado. O de 7ª eu já havia testado. Então, pessoal, esses são os meus motivos por não ficar com o iPad Pro de 12.9 polegadas. Tamanho, teclado eu deveria ter pego preto. Experiência de navegação, trabalhar, cara, não é a mesma coisa. Marcar texto, copiar para colar, marcar realmente, sabe? Marcar de um lugar até o outro, não é a mesma coisa. Não é igual, você vai movendo assim, tem hora que ele joga para cima dos ícones. Cara, não é desculpa, é coisa que dá para se adaptar, mas para mim é muita coisa para se adaptar. A impressora, que eu já tinha falado em outro vídeo, a minha impressora teria que comprar uma impressora com AirPrint. Tentei fazer umas gambi aqui para usar a minha L800 da Epson de tanque. Não consegui. Olha, já são 5, 6 motivos por aí, tá? Não estou dizendo que a galera que edita foto, que edita vídeo, ou que faça um esforço um pouquinho maior, não possa sobreviver só com um tablet. Um monte de gente já veio me dar o feedback. Nossa, eu só uso tablet e tal. Eu não consigo. Então, eu voltei
pro MacBook Air. Eu saí do Pro, aliás, vendi o meu Pro pro André, foi lá para Minas. O meu Pro foi pro André e peguei o Air base. E vai servir também para uns testes, porque o meu Air era o de 512. O Air que eu tinha testado era o de 512. Então esse é o base com 7 núcleos de GPU. Então a gente vai fazer uns testes também. Beleza, galera? Esse então é o motivão de eu ter vendido o iPad Pro com chip M1. Sem ressalvas para o desempenho do produto. Espetáculo. Se você quer para editar fotos, se você quer para editar vídeos, se você quer para trabalhos de desenho, 3D, trabalhar com a caneta, é um espetáculo. Não existe nada melhor. Mas para mim, para manter um iPad caro desse, eu teria que ter também um MacBook Air. E eu peguei o Air de volta e vou meter um Mini ali atrás, que vai ficar paradão e vai ficar para edição. Então, quando eu quiser mobilidade, eu vou de iPad. Se eu quiser um pouquinho mais de conforto, eu vou de iPad, não, eu vou de MacBook, eu vou de iPad de 8ª geração, que esse aqui vai ter duas funções aqui. Além de tablet para os momentos mais suaves, e dá para segurar muito bem com uma mão só, não vou precisar do Air, não vou utilizar a caneta. Esse cara vai servir de monitor também, porque, cara, como os vídeos do canal aqui são em 4K 60, a câmera de cima eu vou trabalhar com a gravação do iPhone 12 Pro Max, tá? Na câmera de cima, quando for ter unboxing aqui. E a câmera frontal é a Canon EOS R6, que tá me filmando aqui desde o começo desse vídeo. Beleza, galera? Mais um videozão que eu vou começar, talvez, os vídeos dessa maneira aqui no canal, são tipo podcast, né? Eu acho que eu vou começar a colocar lá no podcast das antigas, que tem 3 episódios de podcast só lá, tá? O Conversão Perigosa, porque, cara, tem muita gente que quer só ouvir. Quem não tem assinatura do YouTube Premium, pode ir lá no podcast. Eu acho que eu vou até fazer isso. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí se você é um dos caras que consegue sobreviver só com o iPad. Eu não consegui. Eu já sabia que eu tinha dificuldades, mas eu tinha que comprar o kit para saber se não dava para mim realmente. E para mim, não dá realmente. Não tirando o mérito do iPad. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.